clicou lá e já voltou aqui comigo. Então vamos entender agora mais um pouquinho sobre o quê? Sobre a França. Nós já falamos sobre Portugal, nós já falamos sobre a Inglaterra, nós já falamos sobre a Espanha e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a França, tá bom? Então vamos entender um pouquinho sobre a França. Olha lá, no século XI, nós estamos falando aqui do século XI, o reino da França, ele era pequeno. Era uma região pequena ali. E nesse momento o rei francês, ele era somente um senhor feudal. Então ele não tinha muita importância. Às vezes outras pessoas tinham até mais poder que eles. Então não tinha grande importância assim, tá bom? Mas isso mudou no século seguinte. As coisas mudaram. E o que aconteceu? O rei francês Luís VII teve um filho. Então foi lá, casou, teve um filhinho, ai que coisa mais lindinha. E foi quem que nasceu? Filipe II. Então Filipe II ele foi coroado como rei da França, tá bom? Então, o que aconteceu nesse reinado? Teve o início de um movimento de centralização do poder e aumentou os impostos em todo o território. Então, Filipe II, ele, que era rei da França, ele começou a aumentar os impostos e também centralizar o poder, tá bom? Felipe IV, nós estamos falando aqui já de um outro rei da França, ele agora é rei da França e ele exigiu que a Igreja Católica pagasse impostos. Olha só o que ele queria que a igreja fizesse, pagasse impostos. E a igreja não gostou nada dessa ideia. Para resolver essa situação, o rei convocou uma reunião. Então, já que você não quer pagar o imposto, o clero não quer pagar, né? A Igreja Católica não quer pagar imposto, então vamos fazer uma reunião aqui. Agora, vamos fazer uma reunião. Essa reunião, chamada de Estados Gerais, foi formada pela nobreza, pelo clero e pela burguesia. Então, vamos reunir aqui. Vamos reunir a nobreza, o clero e a burguesia. O clero, quem que é, professora? É a Igreja Católica, tá bom? Então, a Igreja Católica é o clero ali que nós estamos falando. Então, eles se reuniram para fazer uma reunião. Para resolver essa situação, e se aumentasse ou se pagasse impostos, né? Filipe IV morreu, bateu as botas. Seu filho, Carlos IV, é rei agora. Nós estamos falando de qual reinado, professora? Do Carlos IV, tá bom? Mas o seu reinado foi muito curto. Durou aí em média de 8 anos. Por quê? Porque ele teve tuberculose. Morreu, acabou. Agora, começou a tossir e morreu, acabou, né? E tuberculose naquele momento não tinha muita solução, né? Então ele morreu. Ali durou 8 anos mais ou menos o seu reinado. Foi aí que começa a Guerra dos 100 Anos, né? Que aí entra a figura, né? A Guerra dos 100 Anos para a disputa do trono francês. Nós já vimos como que aconteceu a Guerra dos 100 Anos, não vou repetir ela novamente. Então, nesse contexto todo, o que acontece? As ideias absolutistas, elas estavam pegando mais forças. Professora, eu já esqueci o que é ideias absolutistas. Ideia absolutista é o poder concentrado na mão do monarca. Então, essas ideias estavam surgindo cada vez mais. Durante o reinado de Luís XIV, ele também foi conhecido como Rei Sol, porque ele se achava muito importante, né? Ele achava que ele era o próprio Deus ali, ele achava que ele era o tal, né? O próprio Deus aqui na Terra, então ele se achava muito. Então, o rei Luís XIV, ele cortou vários impostos ali da burguesia, então ele diminuiu bastante os impostos ali da burguesia. A burguesia ficou muito contente. Por quê? Porque não precisava pagar impostos, né? Óbvio. E isso aumentou, foi um incentivo para aumentar a produção manufatureira e também o comércio. Então isso incentivou as pessoas a comprarem mais, a fabricarem mais, a produzirem mais. Então com esse corte de impostos as pessoas ficaram mais incentivadas em produzir, em comprar, enfim, isso foi muito bom, né? Luís XIV, ele criou uma sociedade da corte.
E o que é essa sociedade da corte? Ele levou para o seu palácio real muitos nobres. Então eles falavam assim, aqueles que eram nobres, né, aqueles que tinham sangue azul, como se diz, né, que eles tinham mais poder aquisitivo, que tinham nomes. Ele falava assim, vamos lá no meu reino, no meu palácio real, lá participar das nossas comemorações, enfim. Então as pessoas começaram a frequentar o palácio real do rei Luís XIV. Só que para viver ali nesse palácio, né, para viver nesse ambiente, para ficar nesse ambiente, para fazer parte desse ambiente, tinha que ter umas regras de etiqueta. Precisava seguir umas regras de etiqueta. E essas regras de etiqueta foi feita pelo próprio Luís XIV, tá bom? E qual que era o que tinha que fazer nessas regras de etiqueta, professora? Maneiras de se vestir. Então as pessoas tinham que se vestir muito bem e as pessoas tinham que se comportar educadamente, né, nos lugares, ser com maneiras de comer, com maneiras de se falar, enfim, o comportamento tinha que ser muito requintado. Então as pessoas tinham que seguir essas regras de etiqueta para fazer parte ali daquele ambiente do Palácio Real, tá bom? Pronto. Terminou essa primeira parte aqui que nós estamos falando, né? Nessa parte aqui que nós estamos falando sobre a França. Então, nós entendemos um pouquinho sobre a França. Não precisa decorar todos os nomes dos reis, né? Dos reinados. Eu quero que você entenda o processo dessa formação da França, né? Como que foi importante, né? Os reinos, o que eles fizeram em cada reino, né? A centralização do poder, a participação da Igreja Católica, né? A não participação da Igreja Católica. Eu quero que você entenda isso. Não precisa ficar preocupado e preocupada em decorar todos os nomes dos reis, tá bom? Espero você na próxima parte para nós realizarmos a atividade. Espero você!